Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Último da semana, né? Vamos dar uma olhadinha aí como que foi o dia de hoje, né? Índice e dólar, né? Diário de trade de sexta-feira é aquele diário de trade que realmente só os guerreiros vê, né? Então vamos empenhar ao máximo, né? Para realmente apresentar um bom diário de trade para vocês, que não é porque é sexta-feira que a gente tem que prestar um serviço mal prestado, né? Eu já encaro o meu diário de trade como um serviço, né? A gente vem aí atingindo cada vez mais pessoas aí pelo YouTube, Instagram. Então, agradecer demais você que fica consumindo o nosso conteúdo aí diariamente, que acompanha a gente nas redes sociais, que deposita a sua confiança e vem procurar conhecimento aqui comigo, tá? Então, muito obrigado pela sua audiência e pode ter certeza que todo diário de trade eu sempre tento entregar ao máximo o que eu tenho aqui de conhecimento para vocês, o máximo, da minha experiência aqui dentro do mercado, né? E muito obrigado por você estar consumindo esse conteúdo, tá? Eu vou procurar nunca decepcionar e entregar um serviço meia boca aí, ou pior ainda, né? Falar uma coisa e fazer outra, tá? Então, bora lá para mais um diário de trade. Vamos para a tela, que é lá que o bicho pega. Aqui. Bom, galerinha, vamos começar pelo Dolinha. Dolinha. Vamos dar uma olhadinha desde o diário? Vamos fazer uma coisa bem bacana hoje, semanal, diário. Vamos fazer um diário de trade caprichado mesmo. Bom, para quem acompanhou aí os nossos estudos de domingo, né? Eu já vinha mapeando esta última pernada de alta aqui que o dólar ele vinha fazendo, né? E a partir do momento que ele sentiu essa região de 61,8 aqui, não conseguiu fechar acima, entrou pressão vendedora aqui, né? Já acendeu aquele sinal de alerta, né? Poxa, né? É região de 61,8, o dólar não conseguiu se manter para cima no semanal, vamos observar essa penadinha de baixo. Qualquer coisa a gente já vem, né? E coloca uma retração aqui para ver até onde esse preço ele pode corrigir. E o preço ele veio milimetricamente, corrigiu aqui na região de 61,8 aqui dessa retração, né, galera? Até aí, tranquilo, beleza, né? A gente, né, sai do semanal, dá um pulinho no diário e a gente vê o preço armando uns pivôzinhos de baixa, né? Claro que teve a sua troca de contrato, a gente teve a rolagem por aí, né? Que dá uma diferença, né? Do contrato perpétuo, né? Por contrato de letra V, se eu não me engano, né? É, letra V, isso. Ele vai dar uma diferençazinha de ajuste, mas depois ao longo do mês o gráfico vai se ajustando, tá? Mas fatos da vida foi que conseguimos observar esses movimentos aqui, né? Um pivôzinho alinhado com a sua média móvel de 20, porém em região de briga, tinha uma média móvel de 50 passando aqui, já tínhamos rompido a média móvel de 200, mas isso não foi suficiente. O preço, ele ficou preso aqui nessa região 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 10 dias até vir realmente e tentar romper esse fundinho aqui, né, galera? Ele veio, rompeu este fundinho, consequentemente ativando um novo pivô, porém, todavia, entretanto, ele não conseguiu dar continuidade nesse segundo pivô aqui que ele formou, né? O preço deu mais uma lateralizada e não conseguiu. Aí, quando entrou a rolagem de contrato, né, o fim do mês anterior, né, e o começo desse mês, a gente viu este gap sendo formado aqui na nossa troca de contrato, né? E até então, né, eu particularmente eu não acredito muito nessa ideia de que todo e qualquer gap é fechado, né? Mas a gente viu que o preço não conseguiu, né, desenvolver a favor do gap, né? Tivemos aí 1, 2 dias bem direcionais, depois o preço já devolveu, logo aí praticamente um dia devolveu os outros dois aí, né, que teve de alta da rolagem e ficou trabalhando num processo bem lateralizado. Tivemos o feriado americano, tivemos, né, o nosso 7 de setembro aqui, né, o que tira um pouco o ritmo do mercado, né? Pelo menos eu penso assim, né? E a gente vê o mercado vindo trabalhar nessa fronteira de gap que se a gente for observar hoje aqui, né, ele veio bem próximo, bem próximo dessa região, né? Para quem sabe aqui vir flertar com a sua média móvel de 20, né? Vir para realmente tentar fechar esse gap. Enfim, eu não sei o que que o mercado vai fazer, para onde que ele vai. Quem dera eu soubesse, né? Então, que nem eu falei para vocês, com certeza não estaria aqui fritando meus neurônios todo santo dia, né? Estaria aí no, né, sei lá, nas Maldivas, né, desfrutando aí, das coisas boas da vida, né? Mas, né, como bom mortal que sou, estou aqui todo santo dia tentando fazer o meu concílio de análise técnica, price action, né, usando o meu FIBO, médias móveis, né, tentando, né, conseguir organizar o caos dentro do meu operacional. Então, todo santo dia eu venho para cá, venho com o meu operacional muito bem definido,
com os meus estudos em dia, justamente para me saber aonde que esse preço está trabalhando. Tem espaço para ele andar, né? Para seja na compra, seja na venda, como que a gente está no macro. Não é porque a gente opera um gráfico de 5 minutos que a gente tem que abrir mão do estudo, né? Isso é fato, né? Toda e qualquer pessoa que vem para cá procurando facilidades no mercado, né? Ela falha por si só, ela já falha já no início. Quando ela acha que chegando aqui no mercado financeiro, onde ela vai estar disputando com as pessoas mais inteligentes que a gente vai ter na face da Terra, ela, por ser uma pessoa preguiçosa e, descobrir um setupzinho bem meia boca, que não exige muito, ela acha que aquilo ali vai transformar a vida dela. Não vai, não vai, né? Enfim. Aqui no gráfico diário, né, conseguimos ver que o mercado está vindo trabalhar nessa região de fronteira de gap, e aí a gente vai para um gráfico de 60 minutos aqui nessa região. E no gráfico de 60 minutos, a gente vê justamente isso. Eu até comentei com a galera aqui que a gente tinha uma possibilidade de ter até uma bandeirinha aqui, né? Uma bandeirinha não, um bandeirão, né? Se a gente for pegar o gap junto, seria um bandeirão. Que ele foi rompido, mas foi rompido até sem deixar aí um pullback nos 60 minutos, né? Rompeu logo as suas médias e foi um dia que, né, tocou na... Ele puxou bastante dólar para cima, e se eu não me engano, foi no dia 6, né? Um dia antes do feriado, né? E aí, depois disso, o mercado fechou, né, praticamente aí, né, na sua região de máxima, né? Teve um candle aí que botou pressão não, né? Corrigiu um pouco da alta do dia, mas, né, não conseguiu no próximo dia, né, dar continuidade nesse movimento de pullback até a lateralização para conseguir vir e romper essa região. Pelo contrário, abriu com gap de baixa, trabalhou o dia todo preso nessa região de média e entregou até no final do seu dia um movimento abaixo das suas médias. E aí sim chegamos no dia de hoje, né? Aí a gente vem na importância desde o semanal até o dia de hoje, nos 60 minutos aqui. A gente tem uma abertura, né? Com um gap, a gente pode falar, né? É um gap significativo no gráfico de 5 minutos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 5 minutos. Só um pouquinho. Retomando o raciocínio aqui, tive que fazer uma pausa aqui, galera. Vamos lá. Hoje a gente teve abertura, né, com um gap significativo, né? A gente até tinha deixado um movimento aí do dia anterior, né, que a gente pode observar aqui a nossa média móvel de 200 períodos. A gente passou aí boa parte do dia flertando em trabalhar abaixo dessa região de média móvel de 200. Não conseguimos, né, em nenhuma parte. Ele vinha, rompia bastante pavio, rompeu, não deu continuidade, até que realmente aí na parte da tarde aí, ele veio, entregou o movimento, foi até onde eu peguei uma venda aqui, né? A venda, ela desenvolveu o que podia desenvolver, mas fato da vida foi que a gente fechou abaixo dessa região de média móvel de 200 aqui, né? Meio embolado aqui com essa região de médias, aonde a gente pode até conseguir analisar um movimento de pivô, se a gente for, né, bem criterioso aí, temos sim um movimento de pivô. Onde na sua abertura com esse gap aqui de hoje, a gente já abriu até, inclusive, atingindo alvos aqui nessa região, né? Se eu pegar aqui uma projeção de Fibo, né? Então, eu venho aqui, pego esse topinho aqui, desse pullback, com esta mínima aqui, projeto para baixo e abrimos aí na região de 100% já desse movimento, né? Um gap desse, né? É um gap significativo, né? A gente não pode ignorar o gap. Até coloquei meu Kendo Fantasma aqui, que gosto de deixar a coisa bem lúdica para o pessoal que opera comigo, porque isso daqui a gente pode colocar como um Kendo Fantasma vendedor, sim, né? O mercado abriu gapado, então eu tenho que preencher esse espaço. E dado esse Kendo Fantasma aqui, o que a gente espera depois de um movimento como o acionamento de um pivô e vai lá e bate no alvo de 100%? No mínimo um pullback, né, galera? E aí aqui a gente vem e usa o nosso bom e velho Fibogap, né? Aí a gente vem aqui, pega a retração de Fibo, a mínima do Candle 1, joga lá nesse último topinho e a gente vê o preço vindo aqui, né? E começa até flertar, né, em fazer um pivôzinho contra a sua média móvel de 20 para quem está ignorando o gap e a possível correção, né? A pessoa vai e se ilude até, né? Pensa aqui, né? Não, aqui ele abriu o gapado, foi lá, respeitou a mínima do dia anterior, esse mercado vai lá fechar o gap. E aí ele vem e dá aquela falsa sensação de que realmente ele vai para fechar o gap, mas aí o operador esquece que a gente tem uma região de médias móveis. Felipe, mas o mercado abriu guepado, cara. As médias móveis, ela não tem os valores matemáticos ainda. Cara, depende, né? Né? Quem movimenta o mercado não é o que eu acho e o que você acha. Quem movimenta o mercado é os big players, galera. E aí tem uns que vão estar olhando o VWAP, tem uns que vão estar olhando médias móveis, enfim. Eu, né, para não ficar, né, uma hora vejo VWAP, outra hora vejo média móvel, outra hora isso, outra hora aquilo, eu estou sempre com a minha
com as minhas médias móveis na tela. Eu até estava utilizando aí, principalmente no começo do ano, a VWAP, quando o mercado abria gapado, mas resolvi desconsiderar. Uma, porque eu não tenho a confiança de estar executando um trade de VWAP, né? Admiro quem tem a coragem, mas eu, sinceramente, eu não gosto desses trades de VWAP. Enfim. E aqui, pegando esse contexto aqui, né, desse, né, o povo que não dá tanto valor para as médias móveis, entendeu aqui que até talvez foi aqui, né, o mercado veio flertar com a região de mínima do dia anterior, foi um trap, fez um pivôzinho contra as médias e resolveu comprar um rompimento. Eu estava esperando justamente aqui uma regressão por violação, que se a gente for pegar aqui esse Fibogap, ele veio aonde? Na retração de 30, opa, tá aqui, na retração de 38. A gente sabe que quando uma tendência ela tá forte, se tratando de retração de FIBO, qual é o primeiro nível que ela vai corrigir, vai dar continuidade? Retração de 38. E aqui eu tenho, né, o mercado que abriu, né, com um gap significativo, né, ele foi lá, já abriu um saldo de 100%, e aqui ele deu uma confluência, né, de retração de 38, juntamente com a regressão por violação na sua média móvel de 9 períodos, que é a minha média móvel gatilho. O stop estava dentro do meu gerenciamento, e para mim é tudo muito, é muito óbvio aqui, né? Eu tenho o meu candle referência, eu tenho um start na ponta da venda aqui, perdendo a mínima desse candle, um stop na sua máxima, né, aqui eu estaria arriscando aqui em torno de 10 pontos, aqui não foi 10 pontos, deixa eu dar uma olhadinha, confirmar aqui com vocês, né, seria 8 pontos aí, né, bota meio para mais, meio para menos, enfim. E aqui esse trade, ele, o único quesito dele foi que ele deu uma enrolada, por quê? Porque quando a gente está falando de, né, de regressão com reversão nas médias, a gente espera que o mercado entre em momento nele. Então, a gente está entrando num ponto-chave do mercado. E aqui, para mim, né, poxa, aqui a gente tem uma retração de 38, a minha média móvel gatilho, regressão por violação, que me passa um pouco mais de confiança, né? Para mim, aqui o mercado ele tem que andar. E aqui ele ficou 5 minutos aqui, vai, não vai. Quando abriu esse próximo candle aqui, o terceiro candle aqui, né, depois do meu candle referência, né, ele começou a andar a favor. Eu até comentei com a galera da sala, galera, eu já vou colocar aqui no 0 a 0 mesmo antes da parcial, porque esse trade aqui tá meio enrolado. Eu coloquei aqui, né, o meu trade no 0 a 0, ele veio aqui muito rapidamente, me pagou minhas duas parciais, já tinha deixado uma outra parcial aqui, né, nessa região de mínima do dia anterior, que a gente sabe que se tem um ponto que o mercado pode brigar, é mínima e máxima do dia anterior, é ponto, é região de médias móveis lentas, enfim. Então, já fiz duas parciais aqui, muito rápido aqui, e foi muito bom, né? Porque depois o mercado ele voltou, me tirou, né? Na região de 0 a 0 aqui, com o restante dos contratos que eu tinha, e veio e aí entregou mais um movimento de baixa, mas aqui eu já estava fora do mercado. Mas o fato dele vir aqui e me tirar fora desse trade, não quer dizer que eu já fiz meu dia, então agora que se lasca, todo mundo está operando comigo aqui. Não, muito pelo contrário. Qual que é o meu objetivo quando eu estou operando com a galera aqui? Poxa, eu vou passar o máximo de informações que eu posso passar para essa galera para ninguém sair fazendo loucura, né? Então aqui observe, né, que a partir do momento que esse preço ele veio aqui, me tirou na minha região de 0 a 0, ele já veio e cravou um terceiro alvo de FIB, que eu estava projetando o quê? O pullback. O que eu vou projetar depois do pullback? O pivô, né? Então, aí eu venho aqui, vou ter que ajustar o meu gráfico. Pô, tá bem legal esse diário de trade, né? Tomara que vocês olhem aí e consigam absorver. E agora eu vou estar projetando os alvos do pivô, né? Então, ou seja, expansão, correção, perdeu aqui, é pivô projetado para frente agora, depois de atingido o terceiro alvo do pullback, né? E a gente vê que esse mercado, ele atinge essa região de terceiro alvo aqui do pullback e começa a fazer um processo de correção. E ele vem corrigindo aqui, e aí eu posso até pegar e expandir esse meu FIBO aqui do dia até então, porque após ele cravar o terceiro alvo, eu já tenho esta região de mínima. E o mercado, cara, é impressionante como médias móveis e Fibonacci assim, poxa, é uma dupla perfeita, né? Ele crava o seu terceiro alvo e ele começa a fazer um processo, né, de correção. Ele sobe que nem vaca brava, mas ele para aonde, galera? Na retração de 61,8 do nosso Fibogap, né? Aonde a gente vai ter também o auxílio de uma média móvel de 50, que é aproximadamente a média móvel de 20 do gráfico de 15 minutos. Então, ou seja, outra confluência aqui,
Poderia bater uma venda aqui, Felipe, perdendo essa mínima? Poderia, se você estivesse realmente confiante na operação, estivesse dentro do seu gerenciamento, né? Eu acho que poderia sim. Eu fiquei atento com uma possível venda de ele vindo para perder a ponta oposta da sua faixa de Gaza. Para quem não sabe o que é faixa de Gaza, é entre a retração de 38,2 e a retração de 61,8, onde o preço ele tende a ficar mais brigado e mais preso e com movimentos erráticos aqui nessa região. Então, ou seja, né? Eu tenho um tipo de operação que eu gosto muito de pegar, que é como, ou eu vou, até foi uma operação que eu fiz ontem no dólar, uma venda. Eu gosto quando o preço ele vem lá de cima, né? Já forma a sua faixa de Gaza, volta, e ele monta um padrãozinho aqui que ele me dá a possibilidade de pegar uma entrada na primeira ponta da faixa de Gaza e carregar até a ponta oposta. Então, ou seja, eu vou do 61,8 até o 38,2 ou vice-versa, depende de onde o preço está vindo, né? E aqui ele não me deu nenhuma dessas possibilidades. Se eu fosse entrar vendido aqui, eu ia entrar meio que no meio do caminho, né? E eu não ia ter pouco espaço aqui para mim proteger o trade, fazer uma parcial, sem contar que tinha uma média móvel gatilho, que é a média móvel de 9 aqui, talvez dando um possível suporte para os preços, né? E aqui o que eu comentei com a galera, bom, eu vou esperar esse mercado vir, perder essa ponta oposta da faixa de Gaza e montar um pivôzinho alinhado com as suas médias. Felipe, aqui não foi um pivôzinho. Cara, foi. Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico de 2 minutos, mas aqui. Eu não consegui, né? O que eu considero pivô num gráfico de 2 minutos? A gente vem de uma tendência, e perceba que é um gráfico de 2 minutos, vai ter ruído pra caramba. Então, por isso que a gente tem que ser bem criterioso quando que a gente vai usar um gráfico de 2 minutos. A gente tem que vir de um movimento de expansão, claro, e tão importante quanto o movimento de expansão tem que ser a correção. Eu exijo num gráfico de 2 minutos, no mínimo 2 candles de cor contrária, para ele caracterizar o movimento de pivô, né? Porque senão aí fica uma barra de cor contrária ignorada, enfim, né? E aqui ele não fez, né, 2 barras corretivas, ele fez uma barra, a segunda barra ficou dentro dessa barra corretiva, e a terceira veio e aí perdeu. Então, para mim, não foi suficiente para mim tomar o risco nessa operação. Então, eu preferi abrir mão e aí, né, entro novamente, né, né para segurar, né, a galera que opera comigo. Falando assim, galera, eu não vou entrar, sintam-se à vontade, se vocês quiserem entrar nessa operação, tá? Claro que eu passo as possibilidades para eles, passo o risco também, né? E outra coisa também, tínhamos a região de mínima do dia anterior, que até então aqui a gente não tinha conseguido fazer um fechamento com corpo real abaixo dessa região, né? Então todo cuidado é pouco, né? E então eu falei para eles, cara, a gente tem que ser coerente, a gente tem que esperar esse preço vir, fechar abaixo da mínima do dia anterior, né? E aí o preço veio, deu uma acelerada, tínhamos a mínima do dia atual aqui também, aonde ele vem, faz um fechamento, vem, faz uma regressão na sua média móvel de 9, e aqui eu confesso para vocês que eu não tive a confiança para entrar nesse trade aqui. Eu achei que estava muito brigado, muito paliteiro aqui e preferi ficar de fora. Claro que passei as possibilidades para a galera, tá? Acho que ninguém pegou, senão eles teriam me avisado, tá? Sexta-feira a gente fica um pouco mais com o pé atrás, né? A gente não pode ser também, né, querer estragar uma semana aí por conta de que há mais um trade. Cara, sempre vai ter mais um trade, bota isso na tua cabeça, né? Mas sim teria um start e um stop aqui nessa região, tá? Bem técnicos, ou até mesmo executando um movimento de pivô, tá? Expansão, correção, expansão. Só que o pivô ele estava um pouco mais caro, mas enfim, né? Não existe pivô, cara. Existe é você ajustar a sua mão de acordo com o trade, né? Mas enfim, fato da vida foi que ele, após ele montar esse movimento de pivô aqui abaixo da mínima do dia anterior, o preço deu uma acelerada muito boa e para mim entregou o movimento até do dia aí, né? Esse pivôzinho, o rompimento entregou um belo movimento, aonde a gente tem aquele movimento de pivô do dia anterior aqui ainda na tela, né? Projetado para vocês, né? Atingiu o seu alvo de 100% e veio flertar com a região de terceiro alvo. Então, por bem pouco que ele não bateu o terceiro alvo. Mas se a gente projetar aqui, né, o pullback desse pivô, já teria batido todos os alvos aqui. Então é por isso que depois eu até projetei somente o pivô para frente, aonde atingimos aí o primeiro alvo e atingimos o alvo de 100%. E aqui que mora o perigo, que após a gente vir no movimento de baixa aqui muito direcional no dólar, porém com pouca confiança, depois de pronto tudo maravilhoso. A gente vê esses candles aqui, a gente pensa que foi muito fácil, mas não, isso aqui foi uma tremedeira do caramba a formação de cada candle desse daí, né? Mas o fato foi que ele chegou bem próximo de uma região de terceiro alvo, aqui como a gente pode observar, tá? Atingiu um alvo de 100%, né, do pivô do dia e ele fez uma pegadinha do malandro aqui, na minha humilde opinião, aqui que deve ter pego muita gente, onde ele fez uma expansão, correção aqui nessa região
e veio para romper essa região de estopinho e pegou muita gente achando que ia pegar a reversão do dia aqui, né? E aí perceba uma coisa, né? Eu, particularmente, eu sempre falo para a galera que eu gosto de operar violação, mas eu gosto de operar violação como? É na parte, é no horário nobre do mercado, galera. Na parte da manhã, onde tem mais volume, tem mais volatilidade, a gente tem mais interesses, né, de pessoas querendo levar o mercado para alguns lados, aí sim eu vou optar por entrar, né, nas violações. Agora, quando a gente chega na sexta-feira à tarde, sexta-feira, parte da tarde, pouco volume, e uma operação na ponta da compra exige para a gente, sim, né, uma confirmação. O que é uma confirmação? Onde a gente tem um pivô, esse preço ele é acionado aqui, ele tem que romper e fazer um pullback. 70% das vezes ele vai fazer pullback. E quem ficou tentando caçar reversão hoje no dólar, eu tenho certeza que se arrombou, porque ele teria vindo aqui, ele teria vindo acionar aqui esse trade, né? Aqui uma pouca violação, talvez os pontos que você utilize para entrar num trade talvez não tenha nem acionado, né? Mas talvez aqui muita gente tenha entrado aqui e tenha estopado depois aqui. E aí depois, novamente, né, a pessoa acreditou, não, agora vai, olha esse candle aqui. Aqui sim a gente tem um candle com fechamento com corpo real, acima dessa região de máxima. O que faltou aqui para entrar nesse trade? O pullback, é onde ele veio, realmente fez o teste nesse próximo candle aqui na máxima desse caixote, porém não conseguiu romper. Então, ou seja, se a pessoa comprou na violação desse candle aqui, quando ele rompeu essa região de máxima, tomou outro stop. E aí já são dois stops na mesma região, tentando pegar uma reversão. Olha só que coisa maluca, né? Isso daqui é a primeira vez que ele veio, né? Ele não rompeu, mas teria violado essa região de topinho aqui. Eu já fiquei observando, não, se ele romper e der continuidade e vier fazer um pullback, eu até risco uma compra, né? Muito ciente que eu vou ter uma média móvel de 50 descendente aqui, que é aproximadamente a média móvel de 20 do gráfico de 15 minutos, né? E aí ele não, ele veio, né? Aqui dentro do meu personal, pelo menos, teria acionado uma compra por violação se fosse na parte da manhã, que eu uso meio ponto, né, para entrar numa operação, um rompimento no dólar, né? E aqui eu fiquei olhando, poxa, aqui ó, ele teria rompido e não foi, viu como é importante a gente esperar realmente a confirmação na parte da tarde, né? Aqui também, né? E a partir do momento que ele não respeitou mais aqui, eu falei, cara, isso aqui é um caixote, isso aqui ele vai ficar fazendo pegadinha, né? Pegadinha, onde ele vai insinuar que ele vai romper essa região de máxima aqui, fiz até um vídeo, postei no Instagram, né? E ele vai vir e vai ficar estopando a galera aqui a tarde todinha, né? E aí, coloquei meu caixote, fiz do vídeo, coloquei lá para vocês e mesmo assim continuei observando, né? E aí o mercado, ele veio aqui novamente, né? Chegou na cara da sua média móvel de 50 períodos, né? Novamente colocou um candle bem parecido com esse daqui, onde rompeu aqui nessa região, e a gente vê que ele não consegue dar continuidade no movimento. Onde a gente até se forçasse aqui, poderia sim, né? Ver uma comprinha aqui, mas a gente já vê esses candles invadindo o caixote de novo, então é uma comprinha, poxa, bem no canto da sereia, digamos assim, né? E aonde realmente eu marquei, né, uma possibilidade de entrada foi aqui. A gente vê esse candle aqui fechando, agora sim, acima dessa região, porém o próximo candle engolfou, e aí eu, cara, quer saber de uma coisa? Sexta-feira, na parte da tarde, eu não vou estar procurando mais nada aqui, e aí o mercado realmente, ele voltou essa região de fundo, até teria formado um pivôzinho aqui também, que não foi para lugar nenhum, né? Sendo bem franco, e aí acabou o mercado. E esse foi o meu dia aqui dentro do dólar com a galera da sala, tá? Peguei uma operação aqui, a operação deu 8,5 pontos, 9 pontos, tá? E depois não consegui encaixar mais nada dentro do meu operacional. Talvez outros operadores por aí tenham pego belas operações, né? Dentro do meu operacional não consegui encaixar mais nada depois por conta do meu gerenciamento de risco, tá? E o que não tem problema nenhum, galera. O que é um problema é você ter um operacional muito bem definido, robusto, testado e validado, e você querer modificar ele por conta que você não conseguiu pegar uma operação em um dia, dois, até mesmo uma semana. Não tem problema nenhum de ficar de fora do mercado, tá? Beleza? Esse foi o meu dia no dólar. Agora vamos para o índice. Índice futuro na tela. Da mesma forma que o dólar, né, o índice ele abriu com gap de alta. A gente até pode dar uma olhadinha aqui no gráfico diário para não tentar se estender muito. Já ficou bem longo esse diário de trade, mas tá caprichado, viu, galera? Né, onde a gente abriu bem na cara da região de média móvel de 9, né, onde a gente estávamos trabalhando aqui após, né, de um dia de força, aí, se eu não me engano, aqui foi
na segunda-feira, onde derreteu o nosso mercado aqui, foi na segunda, foi, onde derreteu o nosso mercado, depois até recuperamos alguma coisa no dia anterior, mas fato da vida é que estávamos trabalhando abaixo da média móvel de 20 ainda aqui no gráfico diário. E para mim é um divisor de águas, acima da 20 eu penso em compra, abaixo da 20 eu vou pensar em venda. Então, ou seja, ele estava preso aqui na sua abertura entre a média móvel de 9 e a média móvel de 20, né? Não, ele não queria ele não conseguia pegar fôlego, né? Tração para romper para nenhum dos lados, né? Aqui a gente vê um gráfico de 60 minutos, né, onde a gente vê esse preço aqui bem bolado nessa região. Aqui também a gente vem acompanhando ele está dando umas pancadas, né? Ora para baixo aqui, né, até montando esses movimentos de rompimento de média, onde entra pressão aqui. Até monta um padrão de pivô aqui, mas não dá uma continuidade, mas sim atingimos alvos aqui também desse movimento projetado para baixo, que é algo de 100%, onde entrou defesa, né? E hoje abrimos com esse guepão de alta aí, né? Com certeza alguma coisa aí da macroeconomia também tem envolvido aí, tá? Gráfico de 5 minutos na tela, né? Gap amplo, né? E a gente não pode estar negando um gap amplo. E eu, como toda vida que tem um gap, né? Dado o contexto também do gap, né? Que tem gaps de área que realmente a gente sabe que ele tem uma porcentagem maior de ser fechado, mas não quer dizer que vai, tá? Mas aqui nesse tipo de gap aqui, onde a gente abriu limpando a região de médias, a primeira coisa que eu faço também é colocar uma retração aqui dentro desse gap. Aqui onde vocês podem observar, né? Vou ter máxima, eu vou pegar essa mínima aqui. O mercado não chegou nem a corrigir 38 aqui, ele veio, né, juntamente na máxima do dia anterior, aqui nessa região, né? Juntamente com região de média móvel de 9, opa, com região de média móvel de 9 aqui, onde esse mercado ele vai vir aqui, vai respeitar. E aí a gente vai para um gráfico de 2 minutos, né? Pelo menos foi a única operação que eu consegui ter a confiança de passar para a galera que opera comigo. Eu não executei ela, porque eu estava mais de olho no dólar, tá? Onde a gente vê esse preço segurando no gráfico de 2 minutos aqui na região de média móvel, tá? Aqui ele vem, passa para cima no gráfico de 2 minutos, testa, faz o movimento aqui de micro pivôzinho, rompe, e aqui sim teria um start e teria um stop. E até mesmo o rompimento dessa região aqui, né, seria um teste na cabeça nesse micro pivô e possibilitaria sim uma entrada. Aqui até onde a Cris pegou, um belo trade aí, pegou aí 400 e poucos pontos aí, o que é uma bela pontuação para uma sexta-feira à tarde, tá, galera? E o preço, ele disparou. Eu ainda falei, né, que eu estava esperando até uma possível entrega de uma venda do dólar para ele poder ajudar o índice a subir, né? E aqui a gente vai, coloca um gráfico de 5 minutos na tela aqui, e a gente vê que o preço realmente, ele fez um movimento explosivo, e porém, quando ele veio entregar um movimento de regressão nas suas médias, todos eles estavam fora do meu gerenciamento à entrada, né? Passei para o pessoal as possibilidades, mas também deixei todo mundo, né, todo mundo muito atento a essa retração aqui do semanal macro, que a gente vai pegar essa máxima que a gente fez nos últimos 2 meses e a mínima que a gente fez no último mês. Né? Então, aqui é o meio do caminho dessa retração. 50% é o nível de retração que mais funciona para índices. Tá? E aqui tem até um contexto bem interessante. Né? Padrão de candle funciona ou não funciona, Felipe? Na minha opinião, funciona, mas em zona de contexto. Aqui a gente tinha uma retração de 50% macro aqui dentro do índice, tá? Aqui nessa região. Temos um padrão de candle vendedor, porém, todavia, entretanto, aqui é uma operação contra as médias. E na minha opinião, quando a gente trabalha contra as médias, toda e qualquer média, ela vai servir de ponto de suporte. Aqui tínhamos a média móvel de 9, bem próximo da média móvel de 20. Mas aqui sim, poderia ser feita uma venda também, tá? Onde tem start e tem stop aqui nessa região. Se o operador quisesse, digamos assim, acertar o topo do dia de hoje, aqui seria um belo candidato, né? Por que eu não tentei? Primeiro, porque estava muito caro aí esse ponto de reversão, 300 pontos aqui. E para mim, se tivesse ainda um terceiro alvo aqui desse movimento próximo dessa região aqui, passaria um pouco mais de confiança, né? Por si só, eu não achei, eu achei muito caro para arriscar uma reversão aqui, né? E para quem me acompanha sabe que eu não dou, né? Que se eu tiver que escolher entre reversão e operar tendência, eu vou abrir mão de operar a reversão tranquilamente, eu vou operar a tendência, tá? Como foi o caso aqui, tá? O mercado veio, entregou, pagou o risco praticamente 1 para 1, né? Parou na sua região de média móvel de 20 aqui e retomou o seu movimento de alta. E eu falei para a galera, poxa, eu só vou pensar em compra aqui agora, depois que esse índice vir, romper essa região de 50% e montar um pivôzinho alinhado com as suas médias. Porém, cuidado, galera, que a gente tem a região aqui de máxima da semana anterior, no 113,680. 113,680. Foi até onde eu coloquei o alvo final de hoje. Eu falei, eu acho que esse preço vai cutucar a máxima da semana anterior.
né? Claro, né? Isso daí a gente tenta aliar o tempo de tela que a gente tem, né? De acordo com o movimento que a gente está vendo. A gente não precisa, né, cravar um alvo de fibra, mas a gente tem uma região bem importante aqui. E o preço ele veio sem me dar uma oportunidade visível de fazer uma entrada na ponta da compra, mas o fato da vida foi que veio aqui visitar a região de 113 e 680. E depois, né, ficou lateralizado aí, né? E não entregou mais nenhum movimento, na minha opinião. Eu até estava atento para o movimento de venda aonde que eu iria tentar, né, pegar um setup golfinho aí, né? Para quem não sabe o que é setup golfinho, o índice sobe, faz uma graça e depois mergulha. Mas quando que eu ia tentar isso? Depois do preço passar para baixo de todas as médias móveis, vim fazer um teste nessas médias móveis agora de baixo para cima e vim para perder mínima, o que não aconteceu aqui, tá? E aí o preço voltou para cima das médias e aqui também decretei já final de dia para mim aqui e não realizei nenhuma operação dentro do índice aqui, porém a galera da sala conseguiu pegar uma bela operação na ponta da compra aí com mais de 400 pontos, tá? Então esse foi meu dia no índice. Eu espero que vocês gostem desse diário de trade aqui, foi bem detalhado. Se você gosta né, do conteúdo que eu apresento aqui para vocês todo santo dia, faça chuva, faça sol, seja dia bom, seja dia ruim, porque a gente vê muita gente postando só quando as coisas dão certo e eu não, eu tenho realmente, né, princípios, né? E se deu certo, eu vou vir aqui e vou falar que deu certo. Se deu errado, eu vou vir aqui e falar que deu errado. Até porque isso aqui é day trade, é a melhor profissão do mundo, porém uma das mais difíceis, tá? Então, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, dê o like, compartilhe, comente, encaminhe para aquele seu amigo também que está tentando aí dentro do day trade, né, uma nova profissão, né? Lembrando que também hoje é o último dia, né, que a gente tá liberando o preço promocional, né, para a sala de Renko do Léo. Então, se você tem interesse, corre lá que ainda dá tempo. Beleza, galera? Um excelente final de semana para todos vocês e nos vemos no domingo no nosso estudos para a semana, beleza? Um forte abraço e valeu!